Amém? A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Vamos dar início mais um dia, desses 3 dias de seminário que o pessoal vieram, dava ensinamento. Com certeza será bastante proveitoso para nós. E hoje é o dia dos senhores fazer o louvor. Para nós é um prestígio, estar na presença de Deus louvando e engrandecendo o nome do Senhor. Eu gostaria que os amados irmãos abrissem suas Bíblias em Colossenses capítulo 1. Colossenses capítulo 1, versos 12, a partir do 12. Amém? Colossenses capítulo 1, versos a partir do 12. Diz assim: dando graças ao Pai, que nos fez idôneos para participar da herança dos santos na luz. Ele nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados, o qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades. Tudo foi criado por ele e para ele, e ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele. E ele é a cabeça do corpo da igreja, é o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha preeminência, porque foi do agrado do Pai que toda a plenitude nele habitasse. Amém? Essa palavra, irmãos, está se referindo ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? E é por ele que nós estamos aqui reunidos, para cultuá-lo, para engrandecer, para agradecer a Deus por tudo aquilo que Ele tem nos concedido. Amém? Eu gostaria de convidar o pastor Antônio para orar iniciando, e também já convidar os senhores para estarem aqui à frente. Amém? Os senhores, para que juntos possamos louvar e adorar o nome do Senhor. Pai nosso, nós te rendemos graças, adorando o teu nome em espírito e em verdade, porque sabemos que tu estás conosco, tu estás em nosso meio, operando com a tua graça, com a tua misericórdia, com o teu amor nas nossas vidas, e nos conduzindo a entendermos os propósitos que tu tens estabelecido e revelado da tua palavra para a vida da tua igreja. Nós te louvamos porque a tua igreja tem um propósito definido na face da terra, é de pregar a tua palavra, é de pregar o evangelho, o reino de Deus que se aproxima cada vez mais de todos nós que somos teus filhos. Abençoa nesta noite, usando a vida do irmão Paulo como instrumento das tuas mãos, para trazer as instruções que necessitamos receber e alcançar como igreja, para produzirmos mais frutos, crescimento numérico e espiritual do rebanho do Senhor. Usa o teu filho com toda graça, com toda a autoridade do Espírito, na tua presença nesta noite, e abre os nossos corações e a nossa mente para ouvirmos, aprendermos, assimilarmos e praticarmos tudo aquilo que vamos ouvir. Nós pedimos e te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém. Coração regenerado
Quem está mais atrás, deseja sentar aqui no centro, nós convidamos a todos para se aproximar mais um pouquinho. Irmãos, ontem o irmão Paulo iniciou essa palavra que ele está vindo nos trazer sobre os grupos de crescimento. Eu queria dizer aos irmãos, e também ao irmão Paulo, que existem alguns irmãos, irmão Paulo, que já trabalham no sistema que talvez seja até um pouco parecido. Por exemplo, nós temos aqui o irmão Marcos, ele faz na empresa da Energisa, né? Nas quartas-feiras, da Cagepa, a empresa que fornece a água aqui na Paraíba. Então ele teve a iniciativa de reunir alguns colegas de profissão, e todas as quartas eles estudam a palavra de Deus, tem um momento de louvor, de oração, né? Tem também o irmão Clemilson, que está fazendo também na empresa esse mesmo trabalho também, onde ele reúne algumas pessoas ali, os funcionários, eles oram, esse momento de meditação na palavra do Senhor também. Tem a irmã Francisca também, ali no espaço dela, na Herbalife, né? A gente tem também a irmã Beatriz, toda semana faz uma reunião também na casa dela, nos domingos à tarde, com as pessoas da vizinhança. Então, irmãos, essa visão, que é uma visão de Deus, onde devemos, nas nossas casas, no lugar onde nós trabalhamos, reunir com pessoas para discutir a palavra do Senhor, para orar uns pelos outros, é uma visão que traz bênção do Senhor para a nossa casa, para o lugar onde nós trabalhamos. Pessoas são alcançadas, é um trabalho que produz realmente fruto, né? Então, o irmão Paulo veio da Belo Horizonte para nos trazer realmente essa visão de grupos de crescimento espiritual, né? Ontem à noite, um irmão procurou, né? Perguntou sobre a questão do G12. O Paulo vai esclarecer que realmente o trabalho que a igreja presbiteriana faz não tem relação nenhuma com o G12. Ele vai falar sobre essa questão e você pode ficar tranquilo se essa questão também surgiu na sua mente, né? Agora é muito comum lá em Belo Horizonte, nas igrejas, fazer essas reuniões nas casas e elas usam o nome célula, mas não há vínculo com o G12, só para esclarecer isso para os irmãos, tá bem? Vou passar para o Paulo a palavra. O Paulo pode ficar à vontade, tá bem? E ministrar a palavra nessa noite que Deus colocou no coração do Paulo. E eu também louvo a Deus, mas porque esse irmão saiu de Belo Horizonte, uma cidade distante. Belo Horizonte fica a quase 4.000 quilômetros de distância de uma pessoa. É 2.000, né? Mais 3.800 quilômetros aproximadamente de distância, muito longe. Quem vem de carro, geralmente faz uma viagem que dura cerca de 3 a 4 dias de carro, para vocês terem ideia. Um veículo, eu já vim de carro viajando, e vinha apressadamente, como motorista, nós gastamos cerca de 4 dias de viagem para chegar em Pessoa, Minas Gerais. Para vocês terem ideia de onde é que ele saiu, né? Essas pessoas ocupadas, né? O Paulo tem os negócios dele em Belo Horizonte. Todos eles têm GSE, as famílias, são pessoas que têm uma vida muito atuante na área profissional e também na própria igreja da qual fazem parte. Mas eles voluntariamente, movidos realmente por um amor de Deus pela nossa cidade, pela nossa igreja também, eles se deslocaram até aqui e estão conosco, né? Ministrando a palavra que Deus colocou no coração deles. Então a gente vai ouvir, nós vamos orar, porque eu creio que Deus ele quer alcançar muitas famílias aqui do nosso bairro, amém? Vamos colocar essa visão diante do Senhor, juntamente com a liderança, com os irmãos da nossa igreja, porque nós cremos que Deus pode dar muitos frutos através desse trabalho. E é um trabalho que produz frutos aqui em Belo Horizonte. A igreja presbiteriana é uma igreja que tem referência na cidade inteira. Belo Horizonte é uma cidade imensa. Os irmãos talvez não conheçam, mas às vezes para a pessoa sair do bairro para o centro da cidade, se o trânsito estiver ruim, dentro da cidade a gente fica 2 horas de trânsito em Belo Horizonte. Uma cidade grande, muito maior que Recife. Quem conhece Recife, né? E a igreja presbiteriana é uma igreja séria naquela cidade, que tem dado um testemunho exemplar do ministério que realiza naquele lugar. E frutos que têm sido comprovados, que têm alcançado pessoas de várias partes do Brasil. A 8ª igreja presbiteriana de Belo Horizonte é uma igreja conhecida pelo Brasil. Estou dizendo isso porque é verdade o que eu estou dizendo, não é, irmão? O ministério do pastor Jeremias é um ministério que tem alcançado muitas vidas por onde ele anda, né? E eu dou graças a Deus pela vida de vocês aqui no nosso meio, amém? Deus abençoe vocês. Amém, irmãos. Boa noite, a paz do Senhor Jesus seja no coração de cada um de vocês. Vamos tentar continuar, em nome de Jesus,
compartilhando essa visão que alguns irmãos até nos questionaram em relação a esse nome, né, o nome célula, né, que a gente tem usado, tem falado aqui, e somente para esclarecer mesmo, esse nome não é do G12. Quando a gente fala em célula, você fala de corpo humano, é o corpo de Jesus, né? É o corpo do Senhor. Então o nome célula não é do G12. Esse nome, eles usam esse nome lá, mas todo mundo pode usar esse nome. Nós colocamos esse nome como uma referência, né, como identificação do sistema, mas o nome célula não é do G12, não tem nada a ver. O nosso sistema, até nós falamos ontem, é o G5. G5, nós falamos que a nossa organograma, a nossa organização lá, ela tem uma gerência, né? E ela começa pelo conselho da igreja, que é o conselho da 8ª igreja lá de Belo Horizonte. Nós temos o pastor Jeremias, que é o líder, né, da nossa igreja, como presidente do conselho, presidente da equipe pastoral, e o pastor o Edson, ele é o nosso coordenador geral dessa área da igreja que cuida das células. Nós chamamos os grupos, né, os grupos de crescimento, são os GECOIs, é o grupo de crescimento da 8ª igreja. E esse nome célula a gente usa junto com o nome de GECOI, com esse nome de grupo de crescimento. Mas não tem nada a ver com G12, essa visão é completamente diferente. Nós lá não temos é quase que obrigado a pessoa envolvida com G12, ela tem que buscar, tem que evangelizar 12 pessoas que vão compor o grupo dele lá, a célula dele. É grupo, célula, não tem nada a ver, esse nome não é deles não. Então, nós, lá no G12, cada pessoa que pertence ao grupo, ela tem lá a necessidade de montar, de compor o grupo dele, e ele vai liderar uma célula. Então, essa pessoa, ela tem essa necessidade de conseguir, de evangelizar, de encaminhar as pessoas para esse grupo que ele vai montar. E cada um deles, por isso que o crescimento numérico acontece com tanta rapidez, e cada um deles tem essa necessidade de arrumar 12, e vai crescendo. Nesse caso, nós aqui não tem. A célula, ela funciona com 3 pessoas, com 5. O grupo de crescimento, ele cresce. O nome crescimento, ele cresce em termos numéricos, em termos espirituais, né? E nós nos achegamos a Jesus. Somos aperfeiçoados e abençoados a partir desse encontro semanal, né? A partir desse envolvimento, dessa necessidade de cuidarmos uns dos outros. E é isso que a nossa célula, o nosso GECOI, o nosso grupo de crescimento faz. Então, vocês podem ficar tranquilos, se tem alguma preocupação. É claro que o tranquilos aqui é em relação ao nome, porque esse ministério do G12 ele está dando certo por aí. Muitas pessoas estão sendo alcançadas, e Deus abençoe a todos eles, abençoe esse trabalho, abençoe essa igreja que tem esse ministério, mas é outro sistema, não tem nada a ver com o nosso sistema aqui, tá bom? E na verdade, esse nosso trabalho, ele é ligado, ele vem a partir do Ministério de Igreja em Células lá de Curitiba, do pastor Roberto Lai. Esse homem tem sido muito usado por Deus e tem dado treinamentos, né, divulgando a partir de módulos esse método, né, esse movimento de igreja em células, mas nesse método que é o G5 que nós adotamos. Nós temos lá o pastor Wesley, que é o nosso coordenador geral, temos os coordenadores de áreas. Esses coordenadores são responsáveis por alguns supervisores. É um número limitado para a pessoa realmente acompanhar, cuidar do líder. Então, o coordenador geral cuida dos coordenadores de área, os coordenadores de áreas cuidam dos supervisores da área dele, e os supervisores cuidam dos líderes das células que estão ligadas a eles. Os grupos de crescimento. Quando eu falar célula, você não se preocupe, é o grupo de crescimento, é o GECOI. Tá bom? E cada supervisor, esse nome G5 vem de cada supervisor, ele deve ter como responsabilidade dele 5 grupos, 5 células que ele cuida. Então é o G5. Eu falei que tem o G3, né, que é aquele grupo de Jesus, Pedro, João e Tiago. O G5, que é esse nosso sistema. O G12, que é esse outro método. E o gemendo, que às vezes o pastor sofre e geme para poder cuidar do povo. Né, pastor Antônio? Geme mesmo. Fala até que tem uns vampiros que sugam o pastor todinho, sugam o
pastor é menos sacrificado, o pastor é menos exigido, né? Ele consegue levar uma vida tranquila sem se descabelar todo para poder conduzir o rebanho de Jesus. Então nós na oitava temos contribuído, ajudando a liderança da igreja, a equipe pastoral a pastorear a igreja, a partir das células, a partir dos grupos. E isso tem acontecido, muitas pessoas têm demonstrado isso, acontece crescimento, essa vontade tem sido crescente nos corações do povo que frequenta as células, que participa das reuniões, e nós temos visto que esse movimento é o que realmente surte efeito, é onde a gente consegue cumprir o mandamento de Jesus, que é, nós já falamos, que é o de discipular. Se nós não estamos fazendo discípulos, nós estamos sendo desobedientes, e Jesus manda que nós façamos discípulos. Então, em sendo mandamento, nós devemos fazer isso. E a célula, esse trabalho, o grupo de crescimento é uma estratégia, é um instrumento para nos ajudarmos a sermos obedientes, a atender esse mandamento de Jesus de fazermos discípulos. Fazer discípulo é você caminhar com ele, caminhar, viver, cuidar, orientar, até que essa pessoa tenha condições de fazer outro discípulo, e assim por diante, né? E aqui na grande congregação, aqui na grande celebração, nós não conseguimos fazer isso. Nós até comentamos, essa pessoa lá, o rapaz da nossa célula, assentava durante 3 anos ao lado de uma pessoa e não sabia o nome dela. Todas as semanas, no domingo, estava frequentando o mesmo culto e não sabia o nome dessa pessoa. Durante 5 anos, durante 3 anos lá, se assentando, ele até tomou a decisão de procurar o rapaz depois e perguntar o nome. Porque às vezes a gente vem ao culto, entra, ouve a palavra de Deus, vai embora e nem acontece nenhum momento de comunhão, de relacionamento. E a célula, esse trabalho do GECOI, do grupo crescimento, nos ajuda a fazer isso. Então, nós nos sentimos integrantes, fazendo parte realmente do corpo de Cristo, integrados na igreja. E a célula nos ajuda e temos sentido no nosso coração lá na igreja. Deixa eu molhar aqui que eu estou ficando enxuto. Amém? Então, gente. Então, um outro questionamento que houve foi em relação à rotina da igreja. Os cultos continuam acontecendo normalmente, no domingo. No domingo ou no sábado, não sei quais são os dias aqui na igreja que acontece. Então, não vai mudar nada, a rotina continua. Isso aí seria, esse trabalho, se for incorporado e aplicado aqui na rotina da igreja, vocês vão continuar do mesmo jeito, só que aperfeiçoados, crescendo. Nós vamos ser melhorados como cristãos, nós vamos ter condição de ter o coração em paz em relação à obediência, né? Esse trabalho nos ajuda. Então, o culto do domingo é tudo normal, a escola bíblica, tudo mesma coisa. Nós vamos ser acrescentados, se for essa situação, de mais uma reunião ou de mais situações que nós vamos ter comunhão e relacionamentos crescentes com o povo. Então não muda nada, né? E deixa eu ver se tem mais algum outro ponto aqui que a gente eu falei que é do Ministério de Igreja do pastor Roberto Lai, né? Falei outro endereço, eu estava meio em dúvida, mas é www.celulas.com.br. Se alguém quiser visitar o site lá, tem muita informação boa em relação a isso, e vocês vão ver que realmente não tem nada a ver com o G12. Amém, né, gente? Então vamos lá. Ontem nós fizemos aquela retrospectiva, né? Trazendo aqui a memória desde lá do início, desde o Adão, a queda, né? Até chegar no Abraão, e vindo até chegar em Jesus, e o véu sendo rasgado, e a condição de nós nos achegarmos a Deus, né? Independente da necessidade de ter um sacerdote nos intermediando. Nós, como sacerdotes do Senhor, como sacerdócio, o SUS, né? O sacerdócio universal dos santos, não é o SUS do INSS, não, é o sacerdócio universal dos santos. Então, cada um de nós temos essa condição de nos achegarmos a Deus, não precisamos de nenhum intermediário, né? Nós podemos conversar com o Senhor, né? Lembramos da necessidade do sacerdote fazer os sacrifícios, tá? Imolar os animais, né? Para que os nossos pecados fossem. E hoje não tem mais nada disso. Jesus morreu para
condição de nos aproximarmos de Deus. Então, nós caminhamos aí nessa direção e nós vamos tratar hoje de evangelismo, porque a nossa vida de cristão, ela tem que estar envolvida o tempo todo com o evangelismo, e a célula é um instrumento para nos ajudar em relação ao evangelismo. Vamos fazer uma enquete aqui, só para a gente ter uma noção aqui, como é que acontece. Então, senhor, pastor, será que tem outro microfone? É muito difícil? Então, é só para a gente tentar entender como é que tem sido as convenções. Então, a primeira coisa, vamos fazer o seguinte: quando você escuta a palavra evangelismo ou evangelizar, qual é a primeira coisa que vem à sua mente? O que é que você pensa quando vem essa palavra na sua mente? Você dá uma buscada aí em tudo que você já viu em relação ao evangelismo. E vamos fazer diferente. Por enquanto, deixa o microfone ali, vamos fazer diferente. Então, vamos fazer o seguinte: vocês pensaram, né? O que a gente vem, né? O que vem na cabeça da gente quando a gente fala em evangelismo, né? Então, a gente tem uma pergunta para fazer em relação ao evangelismo. Nós queremos fazer o evangelismo. A primeira coisa que vem na nossa mente é uma pergunta, né? Onde nós vamos fazer o evangelismo? Porque vem a pergunta: onde, a quem e como que nós vamos fazer? Então, onde seria o local onde que a gente vai atuar para evangelizar? Poderia ser, vocês devem lembrar, né? Poderia ser na praça, né? Com movimento, com música, né? Com a pregação, com a chamada, né? Poderiam ser em cadeias, né? Cadeias da cidade, cadeias presídios mesmo, indo lá e evangelizando o pessoal, programando lá um culto lá na cadeia, chamando o pessoal para participar, pedindo autorização ao diretor da cadeia para fazer isso, né? De repente adquirindo credenciais, né? Para poder visitar o presídio, né? Hospitais, né? Também credenciais para poder visitar o hospital, os doentes, né? De repente a gente vai para visitar um amigo da gente e a gente acaba aproveitando o momento e visitando outras pessoas e orando, né? E muitos, né, às vezes se decidem, né, por Jesus, às vezes até naquela visita, ou decidem procurar uma igreja, né? Ou podemos também ir num asilo. Às vezes o pessoal aí da terceira, quarta idade, né? Às vezes internados. Então isso seria onde nós faríamos esse trabalho de evangelismo. Poderia ser também na rua, né? Vamos cercar, vamos acordar as pessoas na rua e apresentar Jesus. Vamos, às vezes, igual o testemunho de João fala, aqui também tem, né? Eles vêm de porta em porta. Exatamente, então eles chegam e abordam, tocam na campainha, se a gente permitir, eles entram, né? E apresentam lá da maneira deles, o Deus deles, né? E de casa em casa, na rua, então, diversos lugares que a gente poderia usar como esse local, né? E a segunda pergunta: a quem que nós iríamos evangelizar? A quem que nós estaremos dispostos a dedicar esse tempo nessa evangelização, né? Poderia ser jovens, né? De repente um grupo de jovens pode se reunir aí, vai abordar os jovens, vai numa porta do
escola, vai na saída do cinema. Então tem muitas situações, adultos, por exemplo, as pessoas mais velhas, casais, isso seria a quem a gente estaria encaminhando essa nossa dedicação. Ou a todo tipo de gente, poderia ser os jovens, já adultos, casais, todo mundo a gente encontrasse, pela rua, a gente poderia tomar essa decisão. Quem a gente achar pelo caminho, nós vamos evangelizar. Então, seria uma identificação já de quem nós queríamos. E a terceira pergunta, como que seria? Poderia ser com folheto, Com folheto, a gente adquire folheto e pode abordar entregando folheto. Poderia também chama a pessoa para conversar um minutinho, bate na porta, vai, entrega um folheto, entra na casa, dá um folheto, vai no hospital, dá um folheto, e a visita, vai no programa de visitar uma pessoa, ficar conhecendo na rua, tal, marca uma visita, vai no grupo lá na casa, Tem diversas possibilidades, Poderia ser uma pregação mesmo, lá na praça, um louvor na praça, o pastor faz na rua aí, louvor, acaba atraindo. Então, tem diversas modalidades para a gente poder atuar. E agora eu vou fazer a pergunta, agora que eu não estou no microfone do nosso irmão. Então, eu queria saber, como é que é o seu nome mesmo? Cardoso. Como é que foi a sua conversão, assim? Como é que você foi abordado? Como é que você chegou a... Não, foi a igreja mesmo. Através de um amigo, levou à igreja. Assistindo 2 cultos e conversei. Através de um amigo? Um amigo conhecido seu que... Isso. Só alguns, gente? Vai ser todo mundo, mas só quem tem uma noção. Ricardo. Pois não, Ricardo. Como é que foi a sua sorte? A minha conversão foi dentro de um coletivo, dentro de uma festa, e alguns irmãos evangelizando me entregou um folheto. E eu guardei aquele folheto e visitei uma igreja evangélica. Pois é, foi numa festa. A festa de quem? Como é que era a festa? Era uma festa, tinha amigos bebendo, e eu vinha dentro de um ônibus e dois rapazes evangelizando, e um deles me entregou um folheto e me convidou para visitar uma igreja. Foi na festa? Lá na festa eles te abordaram, te deram. E a festa de quem? Era aniversário de alguém? Era a festa do mundo. Do mundo? Você conhecia a pessoa da festa lá? Não conhecia. A festa? O cara era penetra na festa? Você foi convidado na festa? Não? Eu sabia, não, exatamente para ele. Como é que foi o negócio? Só para a gente entender como é que você chegou na igreja. Então teve essa festa, eu quero saber como é que você chegou nessa festa. Eles mandaram visitar uma igreja evangélica. Não, mas na festa lá, como é que você chegou? Você estava na festa? E eles estavam na festa, foi assim? Eu vim dessa festa, E eu peguei um coletivo para ir para o meu bairro, e esses 2 rapazes estavam evangelizando dentro de um coletivo. E um deles me entregou um folheto. Então não tem nada a ver com a festa. Me convidando, eu que vinha da festa. Claro. E eles me convidando, e um deles me entregou um folheto. E eu guardei e li o endereço de uma igreja, Aí resolvi visitar a igreja evangélica, e assim foi a minha conversão. Claro, amém. Tá bom, obrigado. Vamos lá, outro irmão. O seu nome, irmão, por favor. Marcos. Como é que foi? Foi através da minha família, que é toda evangélica. Eu já frequentava a igreja, mas não tinha convertido. E quando foi um dia, através da força da oração, me dei as pés do Senhor até hoje. Sua família já frequentava a igreja? Já toda convertida, sempre orando. E eu querendo desviar, e orando. E eu frequentando a igreja sem me converter. Mas foi um dia, não teve jeito. Ok. Hoje estou aí, em nome de Jesus. Amém, obrigado. Vai passar para o outro irmão aí atrás, por favor. O seu nome, irmão? O nome é Jodovaldo. Então, como é que foi a sua situação? Aniversário da minha mãe, de 86 anos, através do grupo de serenata aqui desta igreja. Foi o dia que eu me converti. A sua mãe era conhecida desse grupo? Como é que era? Da igreja? Não, a gente não era evangélico, não, só minha esposa. Sua esposa mais de 15 anos que era congrega dessa igreja. Sua esposa era evangélica ou você não era? Já vivia orando há muito tempo e eu não estava nem aí. Isso. Só que chegou o dia. Tá bom. Amém, obrigado. Advangilson. Pois não, como é que era a sua situação? Foi uma reunião do departamento de homens na minha residência.
Na sua residência. Quem que é? Quem que levou a reunião lá da sua casa? Foi o departamento da nossa igreja, do Betel, marcou uma reunião na minha residência. Mas como? Alguém autorizou? Quem que autorizou aí? Meu cunhado fazia parte do departamento de... Ah, o seu cunhado era da igreja? Sim. Era da igreja. E ele levou. Foi, teve a reunião na minha residência e eu me converti nessa reunião. Ok. E estou aqui até hoje. Ok. Glória a Deus. É o seu cunhado? Sim. Ok. Vamos lá, minha irmã. A minha irmã aqui, como é que é? Isso. O seu nome, como é que é? Ana Melo. Ana, repete. Ana Melo. Então, vamos lá. Como é que foi a sua situação? O meu foi vendo por televisão, os cultos. Televisão. Foi. Isso. Aí vinha pegando a cada culto, assistindo, vendo os louvores. Isso. Então, quando chegou a me convencer, eu fui a primeira vez, depois deixei de ir mais. Você foi a primeira vez na igreja. Ninguém te levou, você foi sozinha? Não, fui sozinha. Sozinha, na televisão. Através da televisão. Isso, tá bom, muito obrigado. Ali, meu irmão. Como é que foi a sua? O seu nome primeiro, como é que é? Ismael Saneiro. Pois não, como é que foi? Também foi um pouco complicado. Vamos lá. Porque estava no curso, estava trabalhando, um irmão daqui da própria igreja que me convidou. Eu aceitava um culto na minha casa e eu aceitei. Uma visita, e naquele momento quando eu aceitei e vi a minha verdade. Na realidade, minha mãe também era evangélica, que me levava porque eu sempre queria ir à igreja, eu nunca quis ir, sempre fiquei à venda do mundo. Tá, esse rapaz aí que te convidou, você conhecia, ele é seu amigo? É, de Justino, da igreja, é membro daqui da igreja. Ele é seu amigo? É. Seu amigo. Tá bom, ok. Isso, obrigado. Me chamo Josivando. Então. Eu aceitei Jesus a partir do irmão de Nelson, dessa igreja, né? Um dia eu me deparei com ele, nunca tinha visto, nunca tinha conhecido. Aí ele me perguntou se eu queria trabalhar na empresa que ele trabalhava, né? Eu disse, rapaz, eu vou lá. Se tá bom aqui, para mim ou não, eu vou lá. Aí a partir chegava lá, a empresa que eu trabalhava, os patrões são evangélicos, e ele também, né? Aí a partir do culto, na reunião, né? Aí eu aceitei Jesus, ele perguntou. E eu tinha feito um pedido ao Senhor, né, que eu queria que ele mudasse a minha vida, né? Eu sofria no mundo. Aí ele me colocou esse irmão de frente, né? Para mim, nunca tinha visto ele. Parei de frente para ele e fiquei olhando. Mas ele era seu colega de trabalho, no caso? No caso, ele foi meu colega de trabalho, através dele, que eu aceitei Jesus. Do trabalho mesmo, isso. Na oração que ele fez. Né? Seu colega de trabalho, no caso? Isso. Né? Hoje não é mais, mas... Claro, na ocasião ele foi um instrumento. Exatamente. Amém. Obrigado. Amém. Vamos ver a nossa irmã aqui. Severina. Severina, pois não. Um certo dia eu estava passando por uma prova muito grande. Sim. Então, eu segui por uma rua chorando. E ali eu encontrei a igreja congregacional. E tinha um casal que tinha vindo de fora, que estavam fazendo uma reunião também lá. E ali uma moça chegou até fora e quando me viu chorando perguntou se eu queria participar, se eu queria uma oração. E ali naquela oração eu disse que não queria porque eu estava descalça, estava com o rosto muito molhado. Ela disse, não tem problema não, Jesus te ama como tu estás. E ali eu fui até aquela reunião e até aquele casal que tinha vindo de fora fazer um estudo aqui com eles. Através do convite eu aceitei. E dali eu já saí glorificando o nome do Senhor. Glória a Deus. Amém. Nossa irmã, como é que é seu nome? Meu nome é Maria Antônia. Então, como é que foi a sua? Eu tinha 3 sobrinhos que eram evangélicos, falava de Jesus, mas eu não queria saber. E também no meu trabalho, lá na Golden Cross, Solange falou de Jesus. Eu disse que era uma pessoa boa, que não roubava, que não matava, que não limpia. E ela sempre falava de Jesus, mas quando não vem pelo amor, vem pela dor. Verdade. E a pessoa que eu vivia com ele me deixou, eu perdi meu emprego, minha mãe foi hospitalizada, uma amiga minha morreu de acidente. É muita luta. Deus te abençoe.
isso Eu fui para a igreja através de Sidney, que era um jovem que peguei, passou na porta aqui da minha casa, no lugar, lá na casa da minha mãe, e disse: suas sobrinhas são evangélicas, hoje eu vou dirigir o culto, vamos assistir a doutrina do povo, mas eu não vou ser crente. Minha irmã olhou para mim e disse: tu vai ser aquela crente que sai da igreja? Vou nada. Sua irmã já era crente? Não. Ela não ainda não. Ainda não, mas ela vem, em nome de Jesus. Ela disse isso. Amém. Aí eu me converti até hoje. Tá bom, glória a Deus. Obrigado. Meu nome é Diógenes. É através de um culto numa vila. Eu fui convidado para ir a este culto e lá comecei a escutar a palavra do Senhor. Quem te convidou? Foi minha irmã. Sei. Mas ela também não era. Mas me convidou e estava frequentando e eu fui. Tá bom. E o processo foi logo. Um dia eu me conto. Tá bom. Tá bom, meus irmãos. Acho que dá para a gente ter uma noção mais ou menos. Porque a verdade, essa enquete aqui, é para a gente identificar como que acontece, né? A não ser, acho que 2 ou 3 casos aqui, mais ou menos 3. Obrigado. Então, só para a gente ver como é que os relacionamentos, né? Não ser um caso ou outro aqui que foi no ônibus lá, que foi abordado, né? Porque esse sistema do folheto, a televisão, realmente eles dão certo. Tem muita gente que tem sido aí uma bênção, né? Cruzadas, né? Grandes movimentos aí. Mas a gente vê aqui que a maioria ali dos irmãos que nós perguntamos foi através de relacionamentos. Foi gente da família, foram amigos, gente próxima da gente. E, na verdade, a grande maioria, eu faço às vezes esse questionamento, e já tivemos casos lá que nenhuma pessoa tinha sido por uma situação igual foi da irmã que foi à televisão, que a maioria foi a família. A família é um amigo, é um colega de trabalho, é um colega de escola, sempre é gente do nosso oikos. Oikos é o nosso grupo de relacionamento diário, que tem a ver com a nossa vida, no nosso dia a dia. Então, aqui eu acredito que todo mundo aqui foi assim, a grande maioria, né? Foi dessa maneira, a partir de um parente, dentro de casa, a esposa já era, né? O marido já era. Então, assim, a grande maioria, assim, é claro que nós vamos ter, né, pessoas que se converteram a partir do folheto mesmo, a partir do trabalho na praça, né? A partir dessa dedicação. Mas o que acontece é isso. As pessoas são usadas por Deus para nos trazer para a igreja, para nos trazer para o reino dele. As pessoas do nosso dia a dia, do nosso convívio mesmo, um colega de trabalho lá, né? E você pode começar dando um bom testemunho, né? Cuidando da boca, cuidando da língua, cuidando do trabalho que você presta para a empresa, cuidando para que você dê sempre um bom exemplo em relação à prestação de serviço que você trabalha na empresa, dedicação aos estudos, você como esposa, você como marido, nós, né, cristãos, nós temos que ser diferentes, nós temos que dar um bom testemunho, e com isso pessoas vão se interessar por saber qual que é a nossa crença, por que a gente é diferente. Então, a partir do nosso dia a dia, a partir da nossa seriedade, do nosso tratamento com Deus, com Jesus, na obediência, vamos criar atrativos. E você pode convidar uma pessoa, tendo um grupo de crescimento, você participando, mais facilmente a pessoa atenderia o seu convite de vir participar com você de uma reunião. Às vezes para trazer para a igreja é mais difícil, mas para levar para uma casa acaba sendo mais fácil. E você no dia a dia, dando um bom testemunho, né, apresentando milagres, porque a gente, quando caminha com Jesus, quando tem essa fidelidade com Ele, né, obediência, Jesus cuida da gente. Nós não somos dignos, mas Ele é misericordioso e nos ajuda, né? Então,
Então, o que acontece? Nós podemos dessa maneira, conseguir trazer aquelas pessoas do nosso relacionamento, né? Pessoas que a gente ama, né? Que a gente às vezes intercede, ora e pede a Deus o tempo todo do nosso algoz. Então a gente tendo um grupo para levar essa pessoa é muito mais fácil do que trazer para a igreja. Então você em participando, em estando no grupo, você vai ter essa facilidade. A célula é uma estratégia para a gente conseguir ter essas pessoas caminhando com a gente, caminhando com Jesus. Então, essa situação aí do folheto, a situação da praça, a situação do presídio, né? Tudo isso a gente tem na célula. Nós podemos lá decidir que semana que vem a nossa célula vai visitar um hospital. A nossa célula vai visitar um amigo de um dos membros da célula. A nossa célula vai visitar uma pessoa que está no hospital, né? Nossa célula vai no aniversário de um amigo, de um colega de trabalho, do nosso membro da célula. Então, assim, a célula, ela pode atuar, né, junto, em conjunto. Então, é um instrumento que pode ser muito favorável, né, nessa ajuda para o nosso dia a dia, no evangelismo, né, no cumprimento aí da grande comissão. Ela nos ajuda crescendo. A gente está falando sempre aqui nos outros, a gente ajudando os outros, mas nós mesmos somos abençoados. Lá na nossa célula, milagres acontecem. Nós oramos e Jesus atende as nossas orações. É o corpo, né? É o corpo de Cristo lá intercedendo, orando por determinadas situações. Lá, aqui, às vezes, eu não sei como é que é o procedimento, mas lá na igreja, na oitava, a igreja é muito grande, às vezes, em comparação, né? Com mais de 3.000 pessoas, às vezes a pessoa está lá no culto e fala: hoje é meu aniversário, ninguém lembrou de me dar os parabéns, ninguém me deu um abraço. E lá na célula não, na célula nós vamos ter uma pessoa cuidando disso. Nós vamos orar, né, pelo aniversariante da semana, aniversariante do dia. Nós vamos programar uma festinha para a pessoa. A célula, ela faz isso, faz a pessoa se sentir integrada. Então, às vezes você teve um dia tumultuado, um dia complicado, aí vem para uma reunião na igreja, ninguém nem toma conhecimento disso, é você e Deus só, né? E ninguém consegue exercer um dom de misericórdia dele na sua vida, porque ele nem está sabendo o que você está passando. Lá na célula, lá no grupo de crescimento, a gente toma conhecimento disso. Nós vamos compartilhar aqui esse quadro. Como é que acontece mesmo? Então, um mito que existe, evangelismo significa alcançar estranhos. Isso é um mito. A gente alcança a pessoa do nosso dia a dia, do nosso convívio diário, né? A maioria das pessoas não vão direto ao relacionamento aqui descendo, né? Um mito. Evangelismo significa alcançar estranhos. A realidade, a maioria das pessoas é alcançada por amigos, por parentes, a maioria. Se a gente olhar aqui, foi a maioria. Vocês viram que nesse grupo aqui, nós 10 ou 12 pessoas, nós tivemos aí nem um terço, nem um quarto, né, dessas pessoas. Então a maioria é pelo relacionamento mesmo. A implicação. Os membros da célula vão focalizar seu amor e suas orações nas pessoas mais próximas a eles. Lá na nossa célula, nas células, nós temos lá um momento que é um momento que a gente trata de evangelismo. Nós cuidamos das pessoas, do relacionamento de cada um de nós lá. Nós temos um quadro, a gente chama o quadro da bênção, né? Nós anotamos os nomes daquelas pessoas, porque a gente está intercedendo dos nossos pais, dos nossos filhos, maridos, né, esposas,
né, os colegas de trabalho, a gente coloca naquele quadro e no momento da reunião a gente intercede por essas pessoas. Então nós vamos concentrar, nós vamos dedicar, vamos focalizar o amor, né, e orações dessas pessoas mais próximas da gente, que é o nosso negócio, pessoas do nosso relacionamento diário. E vamos lá, evangelista. O que é mito? A maioria das pessoas é alcançada por pregadores profissionais. A realidade, a maioria das pessoas é alcançada por cristãos comuns. Nós, não precisa ser um pastor, não precisa ser um evangelista, intitulado evangelista. Nós mesmos, nós temos essa condição de falarmos de Jesus, de apresentar Jesus às pessoas, em pregação. Iremos treinar cada pessoa a compartilhar Jesus com palavras e ações. Isso, durante as reuniões, nós vamos tratar disso, nós vamos conversar. Momentos, né, nessa situação que vão ser aperfeiçoados nessa intenção de evangelizar. Nós vamos criar situações, nós vamos promover. Semana que vem nós vamos fazer um jantar e vamos convidar nossos parentes próximos a participar desse jantar. Vai ter um aniversário, vamos chamar os nossos amigos para ir lá no aniversário do membro da célula. E isso a pessoa começa a conviver com a gente. Ou vamos chamar o nosso amigo para participar da nossa reunião na semana que vem, né? E a pessoa chega lá, ela vê que o nome dela está lá no quadro da bênção. Na hora que a gente fala desse assunto, ela fala: gente, vocês estão lembrando de mim? Me colocaram nesse quadro. Aí chega lá, o camarada já é conhecido, todo mundo sabe o nome dele, sabe a situação dele. É muito mais fácil de integrar e de essa pessoa ser envolvida no grupo. A pessoa se sente amada, né? Se sente com alguém se interessando por ela. Todo mundo gosta de ser valorizado, gosta de ter uma atenção voltada para ela, né? E a conversão, o mito que é a conversão. A conversão normalmente é instantânea. Isso não é verdade, realidade. A conversão geralmente é um processo. Até hoje compartilhei com o pastor, um rapaz lá foi visitar a nossa célula, nossa reunião, chegou lá e a gente foi levado por um membro da nossa célula. Ele era concunhado dele, as esposas eram irmãs, ele levou. Chegou lá, a reunião, na segunda-feira nós vamos ter um protótipo da reunião. Nós assentamos de maneira em círculo, né, para todo mundo ver o rosto do outro, nós conseguimos nos comunicar durante a reunião. Então, ele se assentou numa das cadeiras lá e na reunião nós temos o primeiro momento da reunião, é o momento do encontro. Nós vamos tratar desse assunto, são os 4 E's. É o encontro, a exaltação, a edificação e o evangelismo. Então o primeiro momento da reunião é quando nós nos apresentamos, falamos os nomes uns dos outros, né? A gente integra a pessoa ali naquele momento, onde nós nos voltamos para a reunião, deixamos os problemas lá fora e nos voltamos para a reunião. Então acontece essa integração nesse primeiro momento. E esse rapaz chegou lá visitando o grupo e na hora dele falar o nome e tudo mais, ele falou: gente, eu quero fazer o seguinte, eu estou aqui porque o meu cunhado me convidou para estar aqui na reunião, mas eu quero te adiantar para você o seguinte: é vocês na vocês e eu na minha. Aqui não tem esse negócio não, vocês são crentes, mas eu não sou não, tá? Então vocês fica aí, eu vou participar aqui, foi porque ele me convidou. Eu falei: tudo bem, seja bem-vindo, prazer te receber aqui na nossa reunião, fica à vontade, uma alegria para a gente, é o que a gente faz, né? Quando a pessoa chega aqui na igreja, seja bem-vindo. Quando chega lá no grupo, lá na célula, seja bem-vindo. Ele falou isso, passou para outra pessoa, e a reunião ela decorreu normalmente. Ele participou, muito participativo, era gente boa, né, amigo do cunhado dele, ele era avô. E na reunião, durante a reunião, lá no nosso caso, nós usamos uma prancheta com alguns motivos de oração. E essa prancheta ela circula entre as pessoas que estão na reunião e cada um coloca aquela situação, aquela necessidade de oração mais emergente, né? A situação que a gente está vivendo naquele dia, naqueles dias, né? Mas às vezes até situações antigas que a gente vai colocando diante do Senhor até que Ele nos abençoa com aquela situação resolvida. E ele foi e mencionou lá no pedido dele lá
que ele estava desempregado. Fiquei sabendo disso depois. Ele estava desempregado há muitos meses, estava tendo dificuldade até na casa dele, porque ele tinha muito tempo, né, com o álcool. Ele é muito inteligente. Meu camarada mexia com informática, então já maduro, já era avô, mas estava passando essa dificuldade há muitos meses, que ele estava desempregado. E ele colocou lá no pedido de oração que ele queria ser abençoado, né, com trabalho. Aí nós oramos, lá cada dia a gente designa uma pessoa para orar, todo mundo ora. Os dons nossos são exercícios na reunião. Então, cada dia, nesse dia eu mesmo orei pelos pedidos. E eu li os pedidos, né, para todo mundo ouvir. Mas até é importante saber que nesses grupos, né, que a gente tem, nós temos um contrato que nós assinamos lá, da confiabilidade, para a gente poder compartilhar os assuntos pessoais nossos lá, assuntos íntimos, a nossa intimidade na reunião. E esses assuntos não são levados para fora da reunião, né, protegendo a pessoa, protegendo em relação àquela questão, né. E eu li lá, né, embasado nesse contrato, né, o povo do grupo, né, nós temos esse comprometimento, essa seriedade, né, de não haver o risco de ter uma fofoca de repente, né, de ter uma pessoa depreciada por um assunto íntimo dela que ela expõe na reunião. Eu li lá as necessidades do mundo, é necessidade simples, todo mundo diz, dinheiro, trabalho, saúde, relacionamento. Esses assuntos o Maria colocou lá no pedido dele que ele queria um trabalho. Aí o senhor ali, foi encerrada a reunião, tivemos um lanche, né? A gente sempre tem um lanche, reunião de crente sem lanche. Não é reunião de crente, né? Tem uma reunião, toda reunião tem um lanche. Fizemos o lanche e foi embora. Aí eu nem fiquei sabendo disso. Na sexta-feira, só na outra semana que eu fiquei sabendo que na sexta-feira ele foi fazer uma entrevista de trabalho com a empresa. Na sexta-feira, nós oramos lá pelo pedido de trabalho dele. E na sexta-feira ele foi fazer a entrevista e nem foi para casa, ele já ficou trabalhando lá na empresa. Então ele levou um susto, né? Levou um susto, já tinha muitos meses que ele estava com essa dificuldade, e nós oramos e Deus o abençoou com emprego, com trabalho. Aí na próxima semana, quem que estava lá? Estava lá o rapaz, estava lá, firme, graças a Deus, se converteu, né? E se entregou a Jesus. E depois de alguns dias, ele ainda estava no processo da conversão. Eu participo lá do encontro de casais da igreja, eu estava trabalhando na cozinha lá. A gente trabalhou, mas a minha esposa, nós somos auxiliares da cozinha lá do encontro de casais. A gente faz almoço, né, prepara, talvez você tenha participado. E chegou um rapaz de uma outra igreja e fez um comentário assim, bem esquisito, e falou assim: vocês na oitava, tem um negócio meio esquisito acontecendo lá. Eu falei: na oitava, esquisito, o que é que está acontecendo? A oitava igreja, que é a nossa igreja, né? Aí ele falou: não, outro dia passei na porta lá, à noite, tinha um rapaz lá, um cara, uma bíblia debaixo do braço, lá na porta da igreja, andando para lá e para cá, fumando um cigarrão do tamanho lá. Eu achei muito esquisito. Esse pessoal da sua igreja está fumando, o que é isso? Eu falei: é mesmo? Quem que é? Como é que é essa pessoa? Eu falei: não sei quem é, não. Aí me deu as características, eu identifiquei na hora, era o cara, era o Ricardo. O nome dele aqui, mas era o rapaz que estava lá. Eu falei: não, esse camarada é do meu grupo, é lá da minha célula. O cara acabou de se converter. E assim, tinha algumas semanas, umas 2 ou 3 semanas que ele estava lá frequentando. Eu achei muito interessante, e era um processo, né? Depois ele concretizou isso, ele deu um testemunho lá, teve um culto lá, que era o culto das células lá, o culto dos jecóis. Ele tomou o microfone, deu o microfone para ele testemunhou que tinha parado de fumar mais de 30 dias e se converteu, estava sendo preparado para ser batizado, e foi no processo, a conversão. Ele se entregou a Jesus e ele estava sendo preparado para ser batizado, e ele falou que estava aprendendo a amar a esposa dele. Então, assim, é um procedimento, e às vezes a gente quer que a pessoa se converta. Às vezes, aqui no nosso meio, pode ter gente que acabou de se converter, nós não podemos exigir dessa pessoa que ela tenha esse mesmo entendimento que a gente já tem, que tem caminhado há mais tempo com Jesus. Então, na verdade, a célula, a gente caminha com a pessoa. Nós vamos lá, de repente a própria pessoa que levou essa pessoa como convidada ela para a célula, ela pode fazer o discipulado com ela, né? Nós preparamos o pessoal da célula para fazer isso, o pessoal do grupo de crescimento, né? E assim vai caminhando. O grupo
ele tem que crescer, e esse nome mesmo já diz, é de crescimento. A gente cresce numericamente, e a partir desse crescimento das pessoas, né, da quantidade de pessoas, chega um ponto que o grupo fica muito grande, e nós não conseguimos ter a mesma participação quando o grupo é menor. Então é importante que o grupo se multiplique. E essa multiplicação ela deve acontecer com no máximo 14, estourando 15 pessoas. Durante esse procedimento, nós devemos ter sempre lá no grupo uma pessoa sendo treinada, né, para conduzir a outra célula, para conseguir conduzir o outro grupo na multiplicação. Então essa preparação é constante. O normal da gente ter e manter numa célula, num grupo, são 3 auxiliares, 3 pessoas sendo treinadas. Porque na multiplicação, 2 pessoas vai uma pessoa como líder, né, uma como auxiliar, e permanece aqui um líder e um auxiliar, e começa tudo de novo para a célula. Novo procedimento, novos convidados, e aí o processo, aí vai multiplicando, como a célula do corpo, a gente está falando, como a célula do corpo, nosso organismo. A célula morre e a partir dela o núcleo se multiplica e viram 2 células, e assim por diante, viram 4, viram 8, viram 16, e vai multiplicando. Por isso que as igrejas de células, elas crescem com tanta rapidez, por causa dessa multiplicação. Mas tudo tem um procedimento, tem um processo de treinamento, de dedicação. A gente tem que entender e aprender isso. Esse processo não é de hoje para amanhã. Tem um período, né, que é uma adaptação. Esse é o ano da transição. Mas tem igrejas que levam 5 anos, 10 anos, até todo mundo está integrado numa célula. Então, vocês fiquem tranquilos. Vai ser todo um procedimento sem dor, sem prejudicar ninguém. Muito pelo contrário. O objetivo, a intenção é que todo mundo seja cuidado. Que todos nós sejamos abençoados, né, por uma outra pessoa, né, e nós temos a oportunidade de abençoar outros, não é mesmo? E o que acontece nesses relacionamentos? Nós no grupo nós devemos criar situações para os nossos amados, né, terem a oportunidade de compartilhar, de viver momentos da célula. Aí nós programamos, às vezes uma sessão pipoca, por exemplo. Vamos combinar de assistir um filme, de repente um filme gospel, né? Um filme, às vezes até um secular, mas tomando cuidado com as cenas, com as coisas que são faladas. Programa aqui para o grupo assistir, e aí convida uma pessoa do nosso relacionamento para viver aquele momento. E ali essa pessoa pode achar um conhecido lá, pode ficar conhecendo lá na célula, uma pessoa que tem coisas afins, às vezes trabalha no mesmo ramo de atividade, gosta de um esporte, gosta de futebol, e na célula, naquele encontro ali, naquele grupinho, a pessoa pode ser integrada e criar um interesse, gerar um interesse para vir a conviver e viver com a gente essa situação, né? Muito bem. Nós devemos sempre saber que nesses nossos relacionamentos existem pessoas que são mais acessíveis, mais fáceis, né? A gente chama do crente tipo A, né? O camarada é aberto, acessível, né? E a gente consegue com mais facilidade transmitir e apresentar Jesus. Enquanto tem um crente tipo B que existe uma barreira, né? A pessoa já tem preconceitos quanto aos evangelhos e vem já armado, né? Então nós devemos pedir a Jesus para nos ajudar e encaminhar, né, com sabedoria as conversas, né? Às vezes não ofendendo a pessoa, às vezes a pessoa é um espírita, às vezes ela não tem esse entendimento, até mesmo católico, muitos de nós, né, eu também, católico, né, e a gente tem que ter sabedoria em colocar. Às vezes chega uma pessoa nas nossas reuniões lá, muitos católicos, o Belo Horizonte tem muitos católicos, nós devemos conversar primeiro, o grupo, né, tem que saber como é que vai receber essa pessoa lá no grupo, tem que respeitar a crença dela, tomar cuidado para não ofender a pessoa, para não ofender aquele homem que deu chute naquela santa
crentes aplaudiram, né? Todo mundo queria fazer isso, queria até quebrar a santa, né? Mas nós ofendemos a muitas pessoas, né? E aí cria uma barreira. Às vezes é o crente tipo B, e acaba prejudicada essa nossa intenção de trazer essa pessoa para Jesus. Então, dentro dessa situação, eu digo que dá para a gente ter uma noção de que os relacionamentos eles podem ser muito mais úteis, né? Não somente para conquistar um trabalho mais seguro, mais sólido, mas com a intenção de trazer a pessoa para Jesus, de conquistar a pessoa para Jesus. Então, os relacionamentos eles podem serem profundos, aprofundados em Jesus, né? Eu queria ver se tem algum irmão, se tem alguma situação, alguma pergunta, né? Que alguém de repente quer já aproveitar e de repente pode ser dúvida de mais alguém, nós queríamos colocar para todos. Na verdade, eu cheguei na igreja, o movimento já estava em andamento. Nós falamos ontem que existem diversos tipos de grupos, né? Tem grupos de oração, grupos de estudo bíblico, grupos de louvor. Então, a igreja ela já vem formatada. Grupos, na verdade, é isso que eu quero falar. Na verdade, ele vem de muito tempo. Até porque esses grupos que existiam, né, que às vezes já tem até aqui na igreja, eles não têm prestação de contas. Em torno de 15 anos, esse trabalho começou na igreja com a prestação de contas. É quando são feitos relatórios. 15 anos atrás, mais ou menos, lá para 97, por aí, né, começaram a acontecer as reuniões, mas com prestação de contas. Existiam já os grupos, às vezes até com outros nomes, como um grupo de oração, como um grupo de estudo bíblico, grupo de louvor se reunindo, mas com prestação de contas mesmo, com relatórios, com acompanhamento, com a liderança sendo acompanhada, aperfeiçoada, treinada, com a escola bíblica de treinamento, né? Assim, em torno de 15 anos. Quando nós fizemos um módulo, né? Porque o pastor Roberto Laida de Curitiba, ele faz dessa maneira. Eu participei, né? A gente vai e faz o treinamento. Isso aqui seria somente uma iniciação, seria somente compartilhando essa nossa visão. A visão é essa, a visão lá da igreja Célula, da igreja lá do www.celulas.com.br, lá do Ministério de Igreja Célula de Curitiba. Deu para responder, pastor? Mais ou menos. O irmão também, desculpa, irmã. Você também? Não, na verdade é o seguinte, a célula ela vem para contribuir, vem para ajudar. A movimentação ela continua a mesma. A integração da pessoa, é que até o Gessé lembrou ontem, a igreja de duas asas. Porque a grande celebração seria uma águia voando com uma asa só. A célula ela vem para compor. A outra asa seria a asa do atacado e a asa do varejo. O atacado seria a grande concentração de pessoas, a grande celebração. E a célula seria para contribuir, para auxiliar essa situação da comunhão dos membros da igreja. Então, você está pensando até que isso aí prejudicaria a caminhada do rapaz da igreja, da pessoa da igreja. Mais ou menos isso, né? Porque acha que ele ficaria muito envolvido com a célula e deixaria a igreja de lado, o dia a dia da igreja. Não, lá na igreja nós temos lá os ministérios da igreja. A nossa igreja, a igreja presbiteriana, toda a igreja presbiteriana, a oitava igreja presbiteriana é a igreja de programas. Nós temos lá o ministério dos homens, das mulheres, dos jovens, né, dos casais, e todo mundo participa desses ministérios. É claro que, eventualmente, a pessoa, dada até a vida profissional, o dia a dia dela, não consiga participar de outras coisas. Mas eu entendo a célula para ela participar, ela é no
essa condição dela ser cuidada, né? E ela pode ser, às vezes, num dia só da semana, né? E a reunião, você perguntou se são todos os dias, é um dia por semana. É um dia por semana. E pode acontecer de repente ter um aniversário, o grupo pode decidir se vai visitar aquela pessoa no dia do aniversário dela, né? Vai ter um casamento de uma pessoa lá do grupo, uma filha de uma pessoa, um filho, o grupo resolve, não, vamos lá no casamento. Pode acontecer a reunião lá, mas com outro objetivo de abençoar aquele membro do grupo, com a presença do grupo lá todo, né? No aniversário, ou devendo uma fraternidade, um enterro, né? Um velório, o grupo pode estar lá junto. E a pessoa se sentir amada e integrada, né? Desculpa, deixa ser. O microfone. Participo do grupo na casa do Paulo, toda terça-feira. E lá nós somos incentivados a estar participando das programações da igreja, a estar participando do culto de celebração que acontece na quarta-feira, aos domingos, a participar da escola bíblica. E a gente vê também pessoas que chegam lá no relacionamento que nunca foram na oitava, nunca entraram na oitava, visitantes, né? Não vêm de outra religião, e ali eles são incentivados também para ir para a igreja. Então é um trabalho que acaba criando esse vínculo muito forte com a igreja. Não atrapalha em nada, é bênção mesmo, né? A gente tem a oportunidade de se aproximar, de criar um vínculo, uma amizade, uma comunhão, que é o que o Paulo falou. Muitas vezes você chega na igreja, aqui tem um culto, você vai embora, fala, Senhor, tudo bem, amém, e acabou. E ali na célula, no grupo, você divide alguma coisa com alguém, se aproxima, conhece uma pessoa e tem a oportunidade de trazer o visitante também para a igreja. Glória a Deus. Na verdade, não é nenhuma pergunta que eu quero fazer. Eu quero só dizer o seguinte, que ontem eu fiquei assim até meio... Meu Deus, que negócio é esse de G12 por aqui? até tem uma brincadeira com o irmão Geraldo. Mas como eu já estudei sobre o G12, já sei quais são, o que é que acontece no G12, estou compreendendo que na verdade não tem nada a ver. E aqui conversando com a minha irmã, que é da Igreja Ação Evangélica, ela disse para mim, olha irmã, já faz um tempinho que nós estamos trabalhando com esse sistema. Então eu fiquei até feliz, porque ela começou a contar para mim como é que eles estão trabalhando lá na igreja. E está sendo uma bênção, né, irmã? Então, não é nada de assombrar. Isso aqui é uma coisa que eu posso observar, que é uma coisa que vai ser ampliado mais e mais o conhecimento do povo lá fora, do que é realmente salvação. Eu já trabalho com as guerreiras e algumas novas foram faladas aí, a gente já usa lá das guerreiras. Tá bom? Ok, amém. Então, alguém mais? Já é fácil? E para participar do início? Foi fácil? Se foi fácil. Se houve facilidade na implantação desse trabalho na vida da igreja. Se houve alguma reação contra, ou se todo mundo aceitou, ou uma parte só aceitou, depois a igreja toda entrou na participação. Se foi fácil a introdução desse trabalho da igreja. Na verdade, não é nada fácil, né? É difícil. É difícil, são coisas espirituais, né? E nós não foi totalmente implantado ainda o sistema. Muitas pessoas estão na igreja, mas ainda não participam da célula. Então, nós sempre lá, até comentei que nós estamos recadastrando o povo. Nós acreditamos que tem em torno de 3.500 pessoas, e nós temos mais ou menos 700 pessoas envolvidas com a célula. Então, é pouca gente que tem frequentado em relação ao número de membros da igreja, em relação ao número de pessoas que participam lá que congregam na oitava. Então, o sistema ainda está sendo, agora com mais dedicação, com mais força, né? Com
mais interesse até mesmo de que a igreja venha a participar e na situação de treinar, porque a grande dificuldade, assim, no início, é em relação à liderança mesmo. Nós temos que treinar o pessoal para liderar o grupo, para facilitar o grupo. E depois nós temos que treinar supervisores para estar caminhando junto com esses líderes, coordenadores. Muitas vezes a pessoa se torna um supervisor a partir da multiplicação da célula dele. A pessoa adquire, né, no caso, maturidade, né, em relação à liderança, quando ela multiplica o grupo dela, quando a célula dela se torna 2 células. Aquele grupo que foi multiplicado a partir do grupo dele, ele passa a caminhar junto com eles. E aí ele acaba se tornando um supervisor. E aí ele começa a caminhar. Aí novamente aquele grupo ele multiplica. E vai multiplicando. Aí a gente vai tentar limitar. Hoje nós não conseguimos limitar em 5 supervisores para cada um dos coordenadores de área. Por causa disso, por causa da deficiência em relação aos líderes treinados. Nós temos lá no domingo, né, na escola bíblica de treinamento, essa classe que treina os líderes, preparamos os líderes, né, para estar facilitando durante as reuniões. Na verdade, quem é o líder é Jesus, né? A gente só ajuda e conduz a reunião, né, para manter a ordem. E essa classe de treinamento, a gente motiva. Nesse momento lá, semana passada, nós formamos em torno de 12 líderes. Foi no bimestre. Agora eles vão para a classe de treinamento de liderança cristã. Aí conclui o treinamento de líder. Mas a pessoa, estando numa célula, ela já está sendo treinada na prática lá, conduzindo momentos da reunião. Ela pode estar conduzindo o primeiro momento, que é o momento do encontro, o momento da exaltação, o momento da edificação, o momento da evangelização. Esses são os 4 S. Eu falei que nós vamos tratar dele amanhã. Para vocês terem mais ou menos da dinâmica da célula, como que funciona a reunião. Amanhã nós vamos falar dela. Né? Mas realmente não é fácil, pessoal. É difícil. É importante que tenhamos essa visão e que isso cresça no nosso coração. É bênção. O negócio é bênção. É condição mesmo de ser obediente, né? de atender esse mandamento de Jesus de sermos discípulos e fazermos discípulos. Amém? Na verdade, a gente tenta trabalhar. Ela perguntou qual que é o limite de cada grupo, né? A gente tenta trabalhar até o limite de 14, 15. E a partir daí a gente tenta fazer a multiplicação. Mas para fazer a multiplicação, nós já temos que ter o outro líder treinado. Às vezes não dá tempo, às vezes o grupo cresce demais, né, muito rapidamente. Aí nós vamos ter a situação de ter uma reunião de 20 pessoas lá e prejudicada, porque não é todo mundo que consegue participar. Nessas reuniões, no momento da edificação, nós temos um estudo que a gente faz. A gente vai em debate, discute sobre aquele trecho que foi designado para a gente tratar na reunião. Depende de um texto da Bíblia. Agora eu falei, ontem, nossa semana passada, nós tratamos da saúde, né, na reunião. Nós falamos da necessidade da gente cuidar do nosso corpo, que é o templo do Espírito Santo, né? E às vezes a gente descuida da nossa saúde, descuida do templo do Espírito Santo. Nós descuidamos do nosso corpo. Às vezes a gente fica doente, não controla vacinas, não controla alimentação, né? E nós tratamos disso na reunião. Nós tratamos na outra semana da vida financeira, e cada semana a gente trata de uma coisa para crescimento da gente. Esses estudos são preparados pelo pastor, né, que é o coordenador lá, geral nosso lá, e às vezes com contribuições de outros pastores e de estudos que são adaptados, né, de livros, coisa mesmo que nos ajuda, nos fortalece, nos abençoa. Outra pergunta, para ver se eu entendi. O que Moisés perguntou, quando tem reuniões, vamos supor que seja na quinta-feira, todo evento que tem lá dentro do grupo vai ser tudo na quinta, vamos supor. Tem reuniões, mas alguém completou ano e quer que aquele grupo
Então tem que ser tudo na quinta, porque na igreja, na segunda tem. Cada dia tem uma atividade, né, pra gente? Cada dia tem uma atividade. Então, vamos supor que você está na quinta-feira, então aquele grupo ali tem que resolver tudo na quinta. Na quinta-feira. O dia da reunião é quinta-feira. A não ser que eu falei agora, a gente pode, de repente, se tiver um enterro, um velório, o grupo pode ir no ano do meio, quem tiver condição de ir. Nosso compromisso com a cela é no dia vai do trabalhar, você dentro da igreja, porque tudo vai ser resolvido naquele dia para terminar. Nós vamos programar a reunião de acordo com a possibilidade de cada um. Agora, quem for integrado ao grupo, aí vai ter que se adaptar naquele grupo. Lá nós temos reuniões praticamente todos os dias da semana, à exceção dos dias que tem culto. Na quarta, na quinta e no domingo. Então a gente tenta trabalhar as reuniões da célula, das reuniões dos grupos, fora desses dias. Fora desses dias, a necessidade da pessoa estar na igreja. Às vezes a pessoa trabalha no louvor da igreja, se ela faltar aqui para a reunião, ela vai atrapalhar o louvor da igreja. Então a gente tenta adaptar, e a pessoa que for, se eu estou precisando de achar uma célula para me frequentar, um grupo para me frequentar, ela vai procurar uma célula que é adequada para a disponibilidade dela. Como a gente tem células reunidas praticamente todos os dias da semana, ela vai. Essa célula não vai ser um dia que não tem nada na igreja. Entendi. Essa célula vai ser? Vai ser um dia que na igreja não tenha nada. Não necessariamente. Pode ter atividades aqui na igreja, se tiver o coral vai ser apresentado. Culto na quinta-feira. Aí pode ter. Não, é o ideal. Isso aí vai ser a liderança da igreja que vai decidir. Lá na igreja, na oitava, nós trabalhamos. São Paulo, no caso da igreja de vocês, há uma diferença da realidade de lá para uma igreja pequena como a nossa. Lá, uma igreja que tem 3.500 membros, ela não comporta essa quantidade de pessoas dentro do templo. Eu acredito que vocês devem ter várias reuniões, por exemplo, no domingo por dia. Não é isso? Exatamente. Para comportar todos os membros. Uma igreja grande também como aquela, ela geralmente tem atividades paralelas. Então, em relação aos cultos, por exemplo, só para entender, tem um culto às 7h30 da manhã, um culto às 10h30 da manhã, um às 17 horas e um às 19. Tem o culto infantil às 9 horas da manhã, onde as crianças têm um culto, em torno de 300, 400 crianças. E tem a escola bíblica dominical, que é a escola bíblica de treinamento, é às 9 horas. Enquanto as crianças estão lá no templo, no culto infantil, os adultos estão na escola bíblica. Depois inverte. As crianças vão para a escola bíblica e os adultos vêm para o templo. Isso pela manhã. Então, e à tarde tem esses cultos das 17 e das 19. Então, a pessoa ela acha o que é adequado para ela. Então, como ela frequenta o culto, ela pode ir em todos os cultos do domingo, se ela tiver essa disponibilidade do tempo para poder. Mas ela pode estar adorando o Senhor no culto às 7h30 da manhã, ou às 19 horas, ou às 10h30. Aí ela pode frequentar a célula na segunda-feira, é um dia que é bom para ela. Na terça-feira eu não posso. Aí ela vai ter que adaptar, procurar uma célula que vai estar funcionando nesse dia. O pastor, na hora de desenvolver esse trabalho, ele vai ter que orientar. Na nossa realidade, é óbvio que a gente não vai criar, por exemplo, um grupo de crescimento num dia, por exemplo, do culto de doutrina da igreja. Né? Porque na nossa realidade, como nós temos uma igreja menor, esse trabalho terá que funcionar num dia em que não há um culto coletivo, para que a igreja também não seja prejudicada. Agora, na realidade deles, irmãos, é uma realidade diferente. Eles têm várias reuniões paralelas, porque até porque o próprio templo não comporta a quantidade de membros que a igreja tem. É uma igreja muito grande. Exatamente. Nós vamos adequar a nossa realidade, vamos orar e discutir. Vai ter que trabalhar de acordo com a possibilidade, né? E aqui cada situação, né? Amém? Alguém quer fazer mais alguma pergunta? Tá bom, né, gente? Então vamos trabalhar os relacionamentos para poder, não somente na célula, mas aqui na igreja, até que as células sejam totalmente preparadas, vamos trabalhar, vamos trazer os amassos aqui para o culto, ou de alguma reunião, um aniversário, uma situação de um casamento, vamos levar os nossos parentes e amigos, hein? Até que a célula seja concretizada aqui. Bom, pastor, não entendi.
está sendo aperfeiçoada cada dia, né? Mas pelo menos duas vezes por ano nós reunimos toda a liderança, primeiramente a liderança. E os grupos ainda estão adaptando a essa situação, porque o local para reunir todo mundo, tem um local grande, né? Mas a liderança, pelo menos 2 vezes por ano, nós temos um retiro da liderança, onde o pessoal é treinado e alinhado a visão com todo mundo. Adequado. Tá bom, né, gente? Amém? Vou passar para o pastor, então. Eu creio que pelo menos alguma coisa a gente conseguiu transmitir, né? Irmãos, eu acredito que hoje à noite foi mais assim esclarecedor a palavra que o irmão Paulo trouxe. A gente precisa entender que há uma diferença de um trabalho como esse, funcionando numa igreja que tem cerca de 3 mil membros, e a forma como esse trabalho funcionar numa igreja como a nossa, que é uma igreja pequena em relação a uma igreja como essa. Então nós vamos orar, vamos amadurecer essa ideia, conversar com as lideranças, com os membros da igreja, e vamos adequar esse trabalho à nossa realidade. É claro que uma célula, no nosso caso, a gente não tem condições de ter células funcionando no dia do culto da terça-feira. No dia do culto da terça-feira, você tem que estar na igreja, para que o culto da igreja seja fortalecido com a sua presença. Como também nós temos uma reunião na quinta-feira, que é uma reunião geral para todos, a terça-feira também é uma reunião para toda a igreja, os domingos também são reuniões coletivas. Mas nós temos dias da semana em que esses grupos de crescimento poderão funcionar sem afetar, domingo à tarde, no sábado à tarde, às vezes numa sexta-feira à noite, uma segunda-feira. Agora, se você tem algum compromisso, por exemplo, é o caso das irmãs que fazem parte do conjunto da vida, então elas devem vir para mim. E quem não tem esse compromisso pode participar do grupo de crescimento. A irmã Francisca na quarta-feira, quando ela vai terminando o expediente, ela chama os clientes, estou dizendo isso porque eu participo do grupo lá, né? Aí chama, a maioria não é evangélica, são muitos que são, uma parte são católicos, são católicos. Aí todo mundo participa, a gente ora, conversa um pouquinho, cada um fala do problema que tem, e sempre termina com um lanche muito gostoso, na verdade é um jantar. Os católicos lá já estão com vontade de fundar um grupo como esse, lá numa escola que fica ali, onde eles falaram? É um lugar que eles falaram. Isso. Sim, foi exatamente. Ela abriu também mais uma na cidade. Abriu, quer dizer, mesmo se a gente já trabalha com isso, já tem irmãos que fazem isso. Né? Clemilson, como eu falei, criou no começo da empresa que trabalha. Eu me lembro que ele trabalhava na Pode Útil, ele começou a fazer uma reunião com os funcionários, eram 40 funcionários, né, acho que mais de 40. E só tinha evangélicos, eram 2 ou 3. Quando eu ia pregar a palavra ali, era eu, evangélico, ele evangélico, talvez mais 1 ou 2, e o restante, todos eles eram pessoas de outras religiões. Agora, que oportunidade maravilhosa é essa a ser evangelizado e falar de Jesus. Então, na sua rua, você pode abrir um grupo como esse, chama os seus vizinhos, chama a sua família, e ali você faz uma reunião num dia da semana, que não tem um culto geral para toda a igreja, que você pode fazer na quinta-feira, na terça-feira, no domingo à noite, na escola bíblica. E se a gente também fizer na nossa casa uma reunião num dia de culto geral, então nós vamos trabalhar para enfraquecer a igreja, nós temos que trabalhar para fortalecer a igreja. Então nós vamos trabalhar com essa visão de maneira adequada à nossa realidade. Não vamos mudar a rotina da igreja, ninguém vai sair prejudicado. O trabalho da igreja presbiteriana é um trabalho muito sério que vocês não conhecem. É um trabalho conceituado em toda uma cidade que é muito importante. Gessé quer falar. Vamos terminar agora, meu irmão. Irmãos, eu vou só contar aqui alguns fatos que eu observei na minha igreja, no grupo. Até a irmã Maria Antônia falou, os grupos fazem festas entre si. Então, lá na oitava, tem os cultos oficiais,
quarta-feira, quinta-feira, no domingo. Então, quando ocorre a multiplicação do grupo, o grupo cresceu muito lá na casa da irmã Maria Antônia. Aí esse grupo vai ser multiplicado. Isso é feito em uma reunião oficial. A igreja está lotada, está cheia. Aí o grupo vem todo mundo que participa do grupo, lá para frente da igreja. É uma festa. O pessoal abraça, pastor ora, o grupo multiplicou, está indo para casa de fulano, vai funcionar assim, sabe? É uma festa da igreja, a multiplicação desses grupos. E isso incentiva pessoas da igreja a abrir um grupo na sua casa. Lá tem grupo de adolescentes que funciona na praça, no parque, na escola. O pessoal é incentivado a abrir grupo, né? E a igreja tem um controle em cima disso tudo, né? E sempre esses eventos, esses grupos, eles são trazidos para dentro da igreja. Eu até lembro quando eu fui abrir um grupo lá na minha casa, eu estava no grupo do Paulo. Aí eu falei para o Paulo, vou abrir o grupo quarta-feira. Aí na hora o Paulo falou, já é quarta-feira, não pode não, porque tem um culto de celebração na igreja. Então mudei para segunda-feira. Então isso é interessante, a igreja adequar a sua realidade ao seu sistema, né? E incentivar, porque é uma bênção, viu, irmãos? Eu participo lá. Eu ouvi um testemunho de um rapaz lá, rapidamente. Ele falou, ele veio de São Paulo, conhecia ninguém na igreja, ninguém. A igreja é grande, estava perdido lá dentro. Aí ele entrou no grupo, foi rapidamente integrado na igreja, né? E ali o grupo descobriu que ele tinha algumas necessidades, que era mais fácil uma reunião pequena, na casa de alguém. Ele foi compartilhando, de repente o grupo abraçou esse rapaz. Hoje, para a glória de Deus, a gente vê ele lá no louvor tocando, foi para o grupo e foi introduzido para o trabalho da igreja, no louvor, alegre. Eu não abandono a oitava nem grupo de crescimento de jeito nenhum, porque foi uma bênção para a minha vida. Então serve para a gente espalhar o evangelho, para a gente criar comunhão, para a igreja crescer, para você trazer uma pessoa que tem resistência de entrar aqui dentro. Ele vai entrar na sua casa, na multiplicação ele vai vir aqui, vai ser uma festa, a igreja vai abraçar, vai orar por aquela pessoa. O pessoal fala, que igreja diferente, que coisa boa. No meu caso foi assim, eu cheguei na oitava, era igreja enorme, perdido. Aí eu liguei para a secretaria da igreja, eu queria participar do grupo. Aí me passaram o telefone do Paulo, né? A gente fica até com medo, como é que eu vou ligar lá e tal. Mas o pessoal já é preparado, né? O Paulo já, não, pode ir para minha casa e tal. Então eu fui bem recebido, abraço, aquele lugar bem aconchegante, o sistema que eles usam é muito interessante. E ali eu me integrei no grupo e estou sendo abençoado demais na igreja, em nome de Jesus. Amém? Verdade, eu pude conhecer o irmão Paulo lá fora aqui da igreja, né? Ele tem essa característica, né? Parece ser um pai, é amigo, gosta de conversar. E as conversas que ele tem são edificantes. São conversas edificantes. Eu gosto de conversar com pessoas que têm conversas edificantes, que fortalecem a minha fé. Porque eu sou paixão, mas eu também tenho necessidades espirituais. E eu quero dizer até ao irmão Paulo que esse pouco contato que ele teve, eu fui edificado. Não é importante relacionamento, viu, irmãos? O relacionamento é importante, principalmente nos pequenos grupos que funcionam nas casas. É um lugar onde você vai abrir o seu coração. Gostei muito do contrato que é feito lá na igreja presbiteriana, porque a pessoa tem uma obrigação moral e espiritual de manter sigilo sobre os problemas pessoais de cada pessoa. A maioria faz isso com as guerreiras de oração. Na verdade, a maioria, se alguém levar qualquer problema do grupo para pessoas que estão de fora, né, ela até afasta a pessoa do grupo. E eu acho correto esse princípio, porque nós temos que ter um princípio realmente de confiança. Se a gente abre o coração, nós temos que aprender a guardar também aquilo que ouvimos. Amém? Eu gostei muito dessa exposição. Nós vamos colocar essa visão de base de oração nessa igreja. Que aquilo que é de Deus tem que começar com oração. E vamos fazer de uma maneira natural, tranquila, né? No tempo certo, né? Com conscientização de cada crente, e nós vamos ver os frutos surgirem nesse trabalho. Amém, irmãos? Eu creio que esses frutos vão surgir, meu Paulo. E Deus vai nos abençoar de uma maneira maravilhosa. Amém, irmãos? Nós vamos encerrar.
nosso horário já esgotou. Amanhã, irmão Paulo vai terminar. Vamos fazer um esforço para todos estar aqui. Irmãos, esses irmãos saem de Minas Gerais. Fizeram uma despesa grande para sair lá das suas casas. Eles são ocupados. O Paulo ele é proprietário de uma empresa, né? Ele é empresário. O Gessé também é proprietário de uma empresa lá em Belo Horizonte. E eles deixaram tudo lá, os negócios. Para quem trabalha com comércio, como eles trabalham, é muito difícil a pessoa abandonar o seu estabelecimento. Mas eles fizeram isso para estar conosco. Então amanhã de manhã faça o esforço, acorda cedo, venha para a igreja, né? Pra gente, é o único contato que ele vai ter conosco, vai ser amanhã pela manhã. Na segunda-feira, nós vamos fazer um grupo de crescimento na casa da irmã Lília. O irmão Paulo pediu para os irmãos levarem, mas cada um levava um lanchezinho, né? Um leva um biscoito, o outro leva um doce, o outro leva um chá, um cafezinho. Porque a gente vai fazer esse trabalho no sistema que eles fazem, para a gente aprender. Agora, não vai ter condições de todos nós estarmos lá. Então, eu queria, em primeiro lugar, que os líderes que pudessem estar, os vice-líderes, né? As missionárias aqui da igreja, né? Os irmãos que já estão fazendo, o irmão Francisco, o irmão Marcos, esses irmãos pudessem estar conosco. A gente vai fazer um ciclo, tem que ser uma área menor, para todo mundo ver como é que funciona. Então eu vou escalar, vou me dirigir pessoalmente a cada irmão amanhã à noite para a gente selecionar os irmãos que vão estar lá. É importante que os líderes estejam para a gente ver como funciona esse trabalho, né? Os diáconos, diaconeiros também, os membros do conselho, dos departamentos, né? Esse que é o civil também. Eu acho que Deus assim vai ter muita gente. Então a gente vai ter que ter um grupo menor para a gente ver como é que vai funcionar essa célula. Amém? Um grupo de crescimento, né? Talvez não vá nem usar o nome célula, porque aqui em João Pessoa a gente sabe que o nosso contexto é diferente. Então vamos usar para ter um grupo de crescimento na nossa realidade de João Pessoa. Amém? E vai ser uma bênção esse trabalho. Amém, irmãos? Olhe para seu irmão e diga: esse trabalho, em nome de Jesus, será bênção para a sua vida. Amém? Se você tiver alguma dúvida, me procure, eu converso com o irmão Paulo. O irmão Paulo só vai falar até amanhã de manhã. Amanhã à noite, quem vai estar pregando é o pastor da igreja congregacional de Belo Horizonte. O pastor já chegou na pessoa, está com a esposa dele com o tempo aqui na praia. Ele vai estar aqui ministrando a palavra amanhã à noite. O irmão Paulo amanhã, com o Gessé, eles vão para a igreja do pastor Davi, que é uma igreja bem humilde, de bola na rede. Eles vão conhecer aquele trabalho, né? Diga, irmão. Oi? Sim. Realmente é simples, o trabalho da célula é muito simples, é um trabalho de oração, que a gente já sabe fazer, vamos orar, é louvar o Senhor, é ouvir o problema do irmão que está precisando ser escutado, né? É ler a palavra de Deus, não tem nenhuma novidade. Agora a gente tem que manter um certo sigilo, porque às vezes a pessoa com oração, com outro problema, ninguém gosta que o seu problema seja revelado para todo mundo, não é verdade? Se tu me contar o problema dele, ou tu quer contar o problema dele para um grupo de irmãos, se a gente sair falando, vai ficar muito triste. É por isso que existe esse tempo de compromisso de todo mundo não abrir, para outras pessoas informações ou coisas particulares da vida de cada um. Amém? Então vai ser uma bênção o trabalho. Nós vamos orar primeiro, ter um período de oração, vamos conversar com cada líder, para a gente ter uma conscientização de toda a igreja em nome de Jesus. Amém? Vamos dar as mãos agora, vamos orar. Agradecendo a Deus por essa noite. Irmão Paulo, Deus possa abençoar o Senhor, a Gessé, que vocês saírem de Belo Horizonte para estar aqui em João Pessoa, essa pequena cidadezinha da Paraíba, tão longe, né? Mas o irmão Paulo está gostando aqui de João Pessoa, não é nada para ele voltar. Mas pode voltar para ver, né? E aqui o Senhor vai ser sempre bem recebido, viu? Nossa família. Ele está querendo vir para cá, professor, está gostando. Realmente quem mora em Belo Horizonte é uma vida muito agitada, muito corrida, ninguém às vezes vive até bem. É difícil até viver bem, mas está grande. João Pessoa está pequena, né? A gente consegue conhecer as pessoas, conversar. Belo Horizonte, eu morei num bairro,
que eu não conhecia o vizinho. Fui criado lá, mais de 20 anos. Ele entrava todo dia na casa dele, saía da casa dele, os muros são altos das casas, ninguém fala com ninguém. Durante 20 anos eu não conhecia o meu vizinho. Mas é porque é a característica das pessoas daquele lugar, né? É uma mega cidade, uma cidade imensa, imensa. Só o bairro onde meu irmão mora, Vila Nova, o centro do bairro é maior do que o centro de João Pessoa. Tem vários shopping centros, uma infraestrutura imensa. É maior que todo o seu bairro agora, para vocês terem ideia do tamanho daquela cidade. Então, a nossa cidade é uma cidade privilegiada, porque a gente pode ter mais comunhão, né? Tudo é mais pertinho. Oi? Eu gosto daqui. Eu sou daqui. Não, daqui não, assim, eu sou nordestino. E tenho orgulho de ser nordestino. Meus irmãos são mineiros, mas eu tenho orgulho de ser nordestino. E quem vem para cá também gosta muito daqui. Nossa terra é uma bênção, meu Deus. É uma terra abençoada. Amém? Vamos orar? Vou pedir a irmã Aurelia para ela para a oração, ela vai finalizar com essa oração. Amém? Glória a Deus. Vamos fechar os nossos olhos, vamos agradecer a Deus, porque a gente está aprendendo alguma coisa, né? A minha amiga, minha irmã em Cristo da igreja só evangélica, ela disse: vocês estão sendo privilegiados, porque na minha igreja os líderes foram participar desse curso em Fortaleza, porque não tinha quem viesse ministrar o curso aqui, não foi isso, irmão? E nós estamos tendo aqui na nossa igreja, amém? Feche seus olhos e peça ao Senhor, quem sabe o Senhor já tocou no seu coração hoje para você ser um desses líderes, desses células que vão ser abertas. Louvado, exaltado e glorificado é o nome do Senhor. Pai, nós te bendizemos, porque o Senhor é digno de honra, de glória, de exaltação e de louvores. Ah, Senhor, nós queremos te render graças pelo muito que o Senhor já tem realizado a nosso favor e pelo muito que o Senhor ainda tem para fazer. Queremos apresentar a nossa gratidão ao Senhor pela vida do pastor Paulo, também do irmão do pastor Josias, que vieram de tão longe para participar conosco, Senhor, e desses ensinamentos, e certamente, ó Pai, lá no futuro nós vamos ver os acontecimentos de bênção que o Senhor certamente já está começando a trabalhar no coração do seu povo. Nós te rendemos graças pelo Deus de maravilha que o Senhor é. Não podemos deixar de pedir ao Senhor neste momento pelas famílias aqui representadas. Pedimos que o Senhor venha abençoá-los, encher-os da tua graça e da tua misericórdia de Deus. Que o Senhor também possa nos assistir continuamente e nos dê uma noite abençoada com sono reparador. Toma a tua igreja nas tuas mãos, Senhor, e venha abençoá-los para o louvor da tua glória em nome de Jesus. Amém? Abençoe a todos, Pai do Senhor.